Estou aqui com o Márcio Nai, uma honra estar com ele, um tremendo de um profissional. Aliás, descobri pelo chat GPT que você é um dos maiores visagistas aqui no nosso país. Então, mais uma vez, uma honra em estar contigo, Márcio. É muito legal poder dividir, aprender com você um pouco mais sobre visagismo e dividir com todos esse seu conhecimento aí. Eu agradeço a tua presença aqui, de fato. Aliás, você já cuida da imagem no Visar há algum tempo. E essa aproximação agora, nesse momento, nessa maravilhosa entrevista, está sendo muito proveitoso. Eu sei que vai ser muito proveitoso. Então, estou feliz de estar aqui também. Que bom. Vamos lá. Vamos lá. Márcio, explica pra gente uma dúvida que eu tinha muito no começo, uma ideia errada. Eu tinha uma ideia muito limitada sobre o que era o visagismo. Para mim, visagismo era sinônimo de corte de cabelo para mulheres. Então, eu aprendi que isso é uma visão totalmente míope de um tremendo mundo que é o visagismo. Explica para mim, explica para todo mundo aqui o que é o visagismo. Perfeito. Bom, essencialmente hoje, o visagismo, eu diria que na área da beleza, ele é um dos assuntos mais importantes na atualidade. No sentido de ser um arcabouço, de ser um fundo, é mais que um fundo, é algo que aproxima, é um fator de soma para ajudar não só clientes a encontrar o seu corte de cabelo, a sua coloração de acordo com o gosto, mas essencialmente profissionais a entenderem, a se comunicarem de modo geral entre clientes e profissionais, e principalmente tudo acerca da imagem, né, da estética. Então, o visagismo se torna algo muito importante. Veja o que eu já trouxe aqui. Ele não é apenas um corte de cabelo. Para analisar um corte de cabelo, para analisar uma pessoa. Volta, qual foi mesmo? Fugi de alguma coisa ou respondi? Não, você respondeu o que é o visagismo. Uma coisa interessante que eu aprendi contigo, que eu ouvi falar também, o visagismo não é só o cabelo, né? Tem muito mais que isso, correto? Muito mais. Então, veja que eu nem trouxe o conceito, né? A turma geralmente vai querer trazer o conceito apenas. Deixei o conceito para depois, né? O visagismo, enquanto conceito, Philip Howell, é um estudo de harmonia estética, que visa criar uma imagem com harmonia estética. Essencialmente é a base do visagismo, por definição. Se nós formos procurar no dicionário e tal, visagismo é um estudo de harmonia estética. É muito mais quando a gente observa apenas essa definição. Pensa aí. Sim. É um estudo, não é apenas uma técnica, não é? De harmonia que visa criar uma imagem humana com harmonia estética. Pode ser um ambiente também. Então, quando eu vejo, enquanto visagista, a estética como um ramo da filosofia, vejo a importância direta do visagismo enquanto um estudo de linguagem vivo, um estudo vivo, ser mais que uma técnica. E você veja bem, grande parte dos profissionais e clientes se comunicam com o visagismo de forma totalmente errada, incompleta. Tem um buraco ali no meio. No seguinte, trata o visagismo apenas como uma técnica de colocar um corte de cabelo na moldura adequada. Apenas isso. A sua pergunta é muito pertinente. Não é apenas para corte de cabelo o visagismo. O visagismo é um estudo de linguagem vivo, que certamente chegou aqui com o nome, né, pelo artista plástico Philip Howell, mas que vai ultrapassar fronteiras, mas que vai ficar para gerações futuras. Vocês estão sabendo disso? O visagismo é uma coisa aliás, nada de coisa. O visagismo é uma tremenda necessidade de todos nós,
esteticamente, porque ele orienta a cor, a forma, a linha, né? Ele orienta cabelo, roupa, comportamento. É isso que é o visagismo. Então, diante disso, né, pelo que eu entendi, isso aí vai envolver, por exemplo, não só cabelo, mas óculos, relógio, roupa, forma, né? E seja para homem, seja para mulher, seja para criança, correto? É isso mesmo? Perfeitamente. De modo geral, o visagismo é um estudo de linguagem, como tenho frisado bastante aqui, e não tem separação, gênero, infantil. Não. Basta ter um rosto, basta ser uma pessoa. Ele vai criar, e o cabelo na cabeça humana, isso é maravilhoso também, porque o cabelo ele é uma linguagem viva. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que o cabelo numa cabeça humana não é a mesma coisa, ele não tem o mesmo valor que o cabelo num animal, por exemplo. Sim. Porque nós somos, vamos lembrar, nós somos dotados de um intelecto que os animais não têm. Então, a estética para o ser humano, concorda que é fundamental? Claro, totalmente. Que tem harmonia. Então, não dá apenas para... não. E aí entram muitos fatores, né? Por que não se procura? Se você, de repente, me faria uma pergunta dessas que muita gente, às vezes, acaba fazendo, né? Por que muita gente não procura, não conhece o visagismo? Olha, tem muitos assuntos. Tem preconceito por falta de conhecimento, dentro do que nós estávamos falando sobre a tua empresa também. Sim. Né? Por falta de conhecimento, eu sou preconceituoso em muitos casos. Então, o autoconhecimento acaba liberando as pessoas dos seus próprios conceitos, preconceitos, né, que não chegam à realidade. E aí acabamos não nos aproximando enquanto sociedade de coisas e valores tão importantes. Você percebe uma coisa aqui? Quando nós não nos aproximamos, não estão ao nosso alcance valores que norteiam para algo melhor, né? Visando o bem-estar, a elegância e a postura de um ser humano enquanto sociedade, suas relações, eu acho que nós ficamos à deriva, à mercê ou à margem de uma marginalização. Claro. Por isso que eu confio demais. Eu brinco, às vezes, com os clientes que eu digo, olha, na aula de visagismo, leva esse assunto para casa porque eu paguei por ele e Sim. confio nele e estou há 15 anos fazendo, eu acredito nisso, eu sei que isso é fator de soma. Eu digo isso para o pessoal, porque às vezes entra aqui e sai aqui na consultoria. Eu digo, poxa, você está recebendo um assunto e outra, é um valor ínfimo que eu cobro aqui, mínimo. Mas vamos continuar. Não, sabe uma coisa interessante? Até fazendo um complemento ao que você falou, uma coisa que você faz, né? Que são poucos lugares que fazem, talvez porque você foi professor no passado, talvez pela sua formação também em filosofia. Né? Quando você faz a consultoria do visagismo, você dá uma aula, você explica o que é cada coisa e você pega todo esse conjunto de informações e você faz o link, você faz a associação com o que o cliente procura, né? Isso é uma coisa interessante. E até fazendo um gancho com isso, eu li uma vez, Márcio, um caso, não me lembro onde que eu li, foi um artigo que estava... um exemplo que a pessoa falava exatamente o seguinte, né? A pessoa sentia mal, para baixo, deprimida, e depois, né, de um trabalho com o visagista que foi feito, a pessoa se olhava no espelho e tinha uma autoimagem diferente e mudou, né, o jeito de ser. Então, o que se falava nesse artigo era que existem dois caminhos, né, a ida e a volta. Então, primeiro, a pessoa se olhou de maneira diferente no espelho. Por quê? Né? Mudou a autoimagem dela. E a volta é que o fato dela ter se olhado com mais estima, com mais orgulho, também fez com que ela externasse uma atitude diferente, uma imagem diferente. Né? Explica como que o visagismo atua nesse item, nesse assunto de autoimagem, de autoestima, de trazer a pessoa a se sentir melhor. Explica como que funciona isso, explica pra gente aqui. Excelente pergunta.
Olha, o fato aqui é o seguinte, vamos começar falando também aí, essencialmente, dos arquétipos, as informações arquetípicas que nós já temos no rosto humano, né? As linhas. E antes que nós pensemos, está falando de arquétipo, é uma coisa distante, é para A e não é para... Espera, o assunto é para todos nós. Arquétipo, vamos chutar, tá bom. Vamos tirar a palavra arquétipo, troca por ideia. Que ideia... Márcio, eu quero um corte de cabelo bonito. Eu vou chegar na sua pergunta muito bem colocada, Edu. Bom, qual é a ideia de um corte de cabelo bonito? Você consegue me dizer, meu bem, qual é a ideia de um corte bonito? Porque bonito por bonito não quer dizer nada. Você está precisando de um olhar na sua imagem. Você quer um corte que represente alguma coisa para você, ou não é? E aí a pessoa diz, bom, é verdade, eu preciso passar uma imagem. Tá bom, você quer transmitir uma imagem. Excelente. É isso que o visagismo faz. Ele vai cuidar da imagem que eu quero transmitir. E muitas vezes a imagem que eu tenho está inadequada com a questão de coerência e harmonia. Por exemplo, trabalho no setor X, o setor tem um grau de linguagem específica no institucional do trabalho, da empresa, e eu me visto de um... Eu não estou nem falando dos IPIs ali, né, do uniforme. Mas como lida com questões a nível de aparência, por exemplo. E quando chega em casa não sabe separar isso. Quantos bancários e quantos profissionais de um ambiente de trabalho profissional? Muitos não têm tanto investimentos, comportamento e cabelo. Por exemplo, você pega uma pessoa, uma mulher que tem o mesmo penteado de cabelo, tanto no trabalho, em todos os setores é o mesmo penteado, seja preso ou solto. Aí o visagismo vai dizer, espera, não, nós somos atores no teatro da vida, e a vida é um teatro, meu bem, então você se veste de acordo com o personagem. Faz sentido isso, Eduardo? Totalmente. Veja Sim, bem, claro. O visagismo é uma mão aberta, uma mão direita dizendo, sim, você precisa vestir o seu personagem. Então, prende o cabelo em algum momento, em outro você solta, aqui você faz isso, aqui você faz aquilo, mas como fazer sem conhecimento? Então, esse exemplo que você trouxe é muito interessante, porque isso é, inclusive, um dado que já foi catalogado em psicologia, que essencialmente aqui no Brasil existe uma pesquisa, segundo os dados do autor do visagismo, que foi elencada aqui por um grupo de profissionais que cuidaram disso. Essencialmente, se estou certo, quem encabeçou isso foi uma psicóloga dentro da USP, entrevistou uma média de 1.000 pessoas e o resultado foi que eles respondiam a algumas perguntas e dentro disso, questões como ficou claro que as pessoas procuram, que o seu juízo de valor, o seu juízo de gosto estético, ele é estético e ele passa por um crivo existe é como se existisse uma necessidade de a pessoa estar em harmonia. Perfeito. Ela fica feliz, ainda tem esse ponto, dentro da mesma questão da pesquisa, que eles comprovaram, que a pessoa fica feliz quando ela está com uma imagem melhor, mais adequada. Tudo, os neurônios mudam para melhor, tudo fica melhor. Então está comprovado que saúde e beleza, eu, Márcio, digo, saúde e bem-estar devem estar juntos. Então, profissionais de saúde devem trabalhar com profissionais de cabeleireiro. Já deveria fazer isso, Edu. Claro, concordo. Concorda? E quem não se sente bem quando está fisicamente bonito, harmonioso, né? E óbvio, né, que a harmonia, a estética, que vai bem para um, não quer dizer que vai bem para o outro. Mas se o negócio está em harmonia, você se sente bem, você se sente bonito ou bonita, quando você olha para o espelho, você fala, poxa vida, eu sou o cara hoje, né? Ou eu sou a cara hoje. Então, se você está se sentindo bem, em termos de energia, em termos de hormônios e tudo mais, eu acredito sim, acredito que o que você está falando tem a ver. Te leva para cima e te torna uma pessoa muito melhor naquele momento, naquele dia.
E se você levar isso constantemente, você consegue fazer com que a sua vida seja melhor. Sem dúvida nenhuma, concordo sim que tem a ver com saúde também. Perfeito. Então, o visagismo, para a gente fechar aqui esse maravilhoso bate-papo, o visagismo hoje que eu trago aqui em São Paulo é um visagismo único. Um visagismo único. Você tem inclusive o espaço, a Casa Visar aqui na Vila Mariana, né, que já é tradição. Gente, como você bem colocou ali, o GPT tem me colocado como um dos melhores visagistas. Eu acho que é mérito, sim, porque são quase 20 anos de trabalho. Tem muita coisa, muita água embaixo dessa ponte. Eu não sou, não vou ser medíocre a ponto de não aceitar que existe um trabalho por baixo disso. Não tem uma arrogância, não tem uma coisa, não. Tem trabalho, sim. Ajudei inúmeras pessoas, 21 países já com consultoria de visagismo online. Abrir caminho quando poucos nem sabiam que existia. Como é que você vai fazer uma consultoria para um rosto de uma pessoa, para cortar um cabelo com outra pessoa em um outro país? Exato. E eu fiz porque eu sabia que podia ajudar. Então, a consultoria de visagismo também, por exemplo, é um ponto fundamental que nós deveríamos não só cabeleireiros se formarem nesse assunto, que você me pergunta sobre os cursos de visagismo, né? Também estão encabeçando sobre isso. Os profissionais de beleza precisam ter curso de visagismo daqui para frente, gente. Isso é muito importante. Que todos nós tenhamos esse... Lembra, de mãos dadas, somos seres humanos. Claro. Todo mundo precisa do conhecimento, não é apenas o cliente. O que mais que você quer me perguntar? Eu vou fazer uma observação, depois uma última pergunta, né? E aproveitar o nosso amigo que vem nos prestigiar, né? Ele está dizendo para mim que está precisando de alguma coisa. Tá, eu já sei, é passear. Com certeza. Agora não. Estamos em entrevista. Mas como você está acostumado a sair nas músicas, nos livros e no meio da câmera do senhor Márcio Nai com o senhor Eduardo em entrevista de visagismo, então a gente vai deixar, meu Claro, amor. com certeza. Sem participativa, né? Márcio, eu me lembro, né? Na minha primeira vez que eu vim aqui há vários anos atrás, que você fez uma espécie de anamnese, né? Vou te falar uma entrevista antes da consultoria, né? Eu lembro que você me perguntou o que eu fazia, o que eu queria transmitir, o que a minha imagem deveria passar no meu trabalho, na minha vida pessoal. Eu achei muito estranho, eu falei, puxa vida, eu vim aqui fazer um corte de cabelo, né? Olha aquela visão míope que eu tinha, né? Mas por que ele está me perguntando isso? Aí eu lembro que você me falou que no caso do corte de cabelo, né? Apesar de que você abordou outras coisas também, mas no caso de corte de cabelo, o que era importante para mim passar, qual que é a imagem que eu queria passar para o outro, né? E eu lembro muito bem disso. Isso aí foi uma coisa que me impressionou, que eu não estava esperando. Eu lembro que para determinada imagem você faria um penteado e um corte de tal jeito, para outra imagem seria diferente, e claro, tudo isso harmonizando com o meu rosto, com o meu tipo de corpo, porque não adianta você copiar o corte de um e outro, porque não funciona, né? Márcio, então, explica para a gente, né, com mais detalhes, o que é importante no caso da parte profissional, não estou nem pensando na pessoal, né, na profissional. Se eu atuo na área de vendas, se eu atuo na área de direito, se eu atuo em alguma área de RH, por exemplo, ou se eu sou um psicólogo, o que é importante, o que um corte de cabelo, por exemplo, ou uma harmonização toda pode mudar a minha imagem, e até mais que isso, né? O modo com que o outro, com que eu estou interagindo, vai ver em mim. Eu posso passar uma visão mais assertiva, mais agressiva, ou mais calma, ou mais amigável. O que isso aí pode influenciar? Eu só fazendo uma pequena observação antes de você responder. Eu lembro de uma pessoa que é mestre, doutora, pós-doutora na área de comunicação, que ela falou o seguinte para mim: as palavras, né, o verbal, a porcentagem da comunicação usando o verbal é muito pequena perto dos outros, né? Quer dizer, perto da linguagem corporal,
perto do tom de voz e, claro, da imagem, né? Então, explica pra gente, então, para finalizar o nosso bate-papo aqui, o que no profissional isso pode influenciar na visão não nossa da gente, mas o que o outro vai ver da gente. Excelente. Bom, você trouxe dois temas muito importantes, dois pontos muito importantes. A questão, que para mim são maravilhosos para falar de visagismo também, e a gente encerrar essa maravilhosa entrevista. A linguagem não verbal, né? A linguagem muda, a gente lembra ali do pai da semiótica persa, né? Com primeira idade, segunda idade, terceira idade, né? Esses três ele resumiu tudo basicamente nisso. Então, a linguagem imagética, a linguagem não verbal, é uma linguagem humana, essencialmente, né? Antes da escrita, dos sumérios desenvolverem a escrita ali, a gente tinha os desenhos, a leitura sempre aconteceu de forma não verbal. Então nós temos, inclusive, que lembrar disso. Por quê? Porque essa é a linguagem mais poderosa, é a linguagem de símbolos. E a linguagem de símbolos, meia dúzia entende. E é por isso que não se veste uma pessoa da cabeça aos pés com elegância, porque ela não sabe nada sobre semiótica. 4 gatos sabem disso. Ou seja, ainda tem esse assunto aí que abordamos no visagismo também, a linguagem não verbal. O ator está munido dessa informação, porque ele precisa lidar com a linguagem, as emoções do personagem. E as emoções do personagem são estéticas. São estéticas. Elas têm nomes, elas têm códigos, têm endereço, têm espaço, têm tempo. Então, precisa de harmonia também nesse sentido. Ou seja, agora entrando para outra questão que você trouxe ali, né? Trazendo lá também um exemplo. O visagismo abrange também esse